Vamos que vamos, bem-vindos ao ADEPAT Podcast. Hoje, uma convidada especial, pedagoga, mas especialista também em acústica, embaixadora da FESQUA, parceira, tudo isso e muito mais com uma história incrível de construção de conhecimento, de networking, de especialidades na área de esquadrias e vidros. Bem-vinda, Alessandra Ribeiro. Bom dia, bem obrigada, Fê, pelo convite. Muito bom, obrigado por você estar aqui. Nós nos conhecemos em razão da FESQUA. Isso mesmo. O que é FESQUA? Bom, a FESQUA ela é uma feira internacional das esquadrias, né? Ela está agora na sua 15ª edição. Ela acontece de 2 em 2 anos, trazendo muito network, muita atualização. A gente tem esse ano, que vai acontecer aí agora, dia 11 a 14 de setembro, mais de 700 expositores. Então, imagina o peso dela. Muito bom. É a nossa referência, né? Quando a gente fala de construção civil, é a FESQUA. Na área de esquadrias e vidros, acho que é a maior da América Latina, né? Sim. Sensacional. Isso mesmo. E lá dentro, agora, nessa 15ª edição, teremos a primeira edição da FEIPAT, né? Exatamente. A Feira de Patologia das Construções, falaremos muito sobre ela. Sim. Mas foi por esse caminho que nós fomos nos conectando e verifiquei lá, vi, né, dentro das publicações da FESQUA, uma embaixadora, especialista em acústica. Como que foi chegar aí nessa especialidade de acústica? Por que isso? Da onde surgiu essa história? Uma pedagoga que trilhou agora caminhos nas esquadrias e vidros. Sim. Eu fiz uma mudança radical na vida. Primeiro que eu amo pessoas, eu amo a vida e amo acústica. Há 13 anos eu faço parte, né, da construção civil. Eu acabei seguindo os passos do meu pai, que sempre esteve ali em empresas de acústica, de esquadrias. Então, foi um mundo assim que eu tive a oportunidade de estar e eu falei, eu amo isso daqui, eu quero aprender cada vez mais. Então, eu comecei numa empresa de esquadrias acústicas há 6 anos, e fiquei lá durante 6 anos. Então, foi um aprendizado muito grande de conhecimento, de troca, e aí você falou, não, esse é o meu lugar. Encontrou. Exato, porque quando você fala de acústica, você fala de saúde, né? Fala de silêncio. De silêncio, de cuidado, Sim. Né? É sobre isso. E hoje eu faço parte de uma das maiores processadoras do Brasil, que é a PKO Vidros, né? Lá eu estou como líder no comercial de obras. Então, sempre trazendo aí sempre buscando soluções tanto acústico como de luminosidade, de vidros, aí incluindo, né, das aplicações dentro de normas. Muito bom, porque os vidros, eles fazem parte do sistema de vedação de edificação. Exato. Estamos aqui falando de um edifício. Sim. O edifício é comparado com o corpo humano. Então, nós Exatamente. temos, né, diversos elementos, sistemas, componentes e precisamos vedar. Vedar os ambientes internos dos ambientes externos ou vedar os ambientes internos um do outro. Assim como nós estamos aqui nessa sala, claramente ela já chegou, já olhando aqui a nossa divisória, Exato. Porta aqui de vidro, né? Já acompanhando tudo aqui o cenário, muito bom. Cada um que vem aqui com a sua especialidade observa uma coisa. Nós trouxemos aqui 2 arquitetos especialistas em restauro, em edificações históricas. Que bacana. Ficarem encantados com a mesa, que é uma mesa, né, das antigas aqui, que tem história na Serpol. Gerações já usaram essa mesa. Aí vem a Alessandra, repara no alumínio, no vidro, na divisória. Está aqui avaliando se a acústica está boa, se não está. Aprovada. Muito bom, olha só. Então, assim, por que nós usamos vidro? Queremos vedar o ambiente, mantendo a luminosidade, Exato. a translucidez. Só que o vidro ele é uma fina camada, né? Não se compara com, em termos de espessura, alvenaria, argamassa para fora, argamassa para dentro, cerâmica, tudo mais. E nós trocamos por um vidro. Quando troca por um vidro, depende da região, nós podemos, então, ter um problema de acústica, um problema térmico, um problema até de luminosidade, de repente uma luminosidade exagerada, eu quero que tenha
essa luminosidade, mas não tão exagerada, e também privacidade, né? Eu quero ver o que está lá fora, mas não quero que quem está fora veja quem está dentro, né? Sim. E tudo isso a gente usa o vidro. Conta pra gente, como é que tá essa tecnologia dos vidros? Você que está nas principais empresas aí do segmento, explorando isso. Está crescendo? Quais que são os tipos que você mais tem visto que pode ajudar a gente nas nossas edificações? Bom, o vidro, de tudo isso que você disse, fica comprovado que o vidro não é só estética. Exato. Né? Muito pelo contrário. Hoje existe várias opções de vidros, como vidro laminado, que além da segurança, ele traz também a questão de acústica, ele ajuda na acústica. A gente tem o vidro insulado também, né, que ele pode ser preenchido tanto com gás argônio também. Então, o mundo do vidro, existe muitas opções. Então, eu posso colocar um vidro incolor, eu posso utilizar um vidro refletivo, eu posso utilizar um vidro com PVB colorido também. Então, você pode brincar bastante com isso, né? A gente está aqui numa sala de podcast, mas essa porta aqui atrás eu posso fazer ela de lousa. Se eu colocar um vidro privacy glass que tem um PVB diferente. Então, Legal. você pode brincar com isso. A gente está em um prédio e a fachada, você pode também você deve colocar um vidro de controle solar, até mesmo para manter a questão do térmico internamente, ou a própria mesa que você comentou agora, que não desbola, que não perder as características por causa dos raios UV, né? Os quadros sofrem quando você põe em casa, né? Os quadros sofrem a perda da coloração. Isso Ó, vou testar aqui meus conhecimentos de vidro, tá? Vamos lá. Ela trouxe aqui para nós um vidro laminado. Sim. Seriam 2 películas de vidro comum, monolítico, né? Simples. Isso. Colados por uma película chamada PVB. Exato. É polivinil butiral. Isso mesmo. Ó. Tá de parabéns, tá vendo? hein? Nem tá escrito lá atrás na lousa. Então, e essa película auxilia, né? Se torna um vidro de segurança, porque se ele por acaso quebrar, fica ali encaixilhado ou aderido e acaba não se desprendendo como se fosse um vidro monolítico comum. E hoje uma das tecnologias que traz é, por exemplo, eu usar esse vidro laminado, mas com um PVB acústico. Então, por exemplo... Eu ponho tecnologia nessa película que está no meio ali, como se fosse a fatia de mussarela e os 2 vidros as 2 fatias de pão. Exatamente. Então, eu consigo brincar com a questão da espessura, né? A gente sabe que no mundo das esquadrias, no mundo da acústica, as espessuras elas têm que ser diferentes para que você tenha uma absorção maior, né? Um isolamento maior. Do que, por exemplo, se eu utilizar 5+5, o ideal sempre é o 4+6, que as espessuras sejam diferentes. Legal, uma brincar da outra. com as diferenças de espessura auxilia no desempenho. Exatamente. Ó, é isso aí. E aí ela falou do vidro insulado. Isso. Que seriam 2 vidros, só que eles não estão grudados, eles estão separados por uma câmera. Por uma câmara no meio, central, que ali é feito algum tratamento. Ou ela é preenchida com sílica ou com gás argônio também. Você tem essas opções. E aí melhora muito as questões termoacústicas. Sim, sim. O vidro insulado ele é mais utilizado quando você tem problema de densidade, né? Quando o ruído ele é mais pesado. Por exemplo, se for fresta, você vai trabalhar na questão da vedação. Sim. Então, eu trabalho sim com vidro mais fino, não preciso trabalhar com fino mais espesso. Seria essa um pouco a lógica da acústica. E precisamos entender de acústica. Sim, porque a acústica é um tema muito amplo. Né? Mas, como eu disse, é saúde. Sim. E hoje no Brasil existem bastante opções de produtos acústicos. Porque a acústica ela não é só um vidro. Né? É todo um sistema. Seja o perfil, seja a borracha, seja, enfim, o sistemista, é tudo. E a gente tem a questão da absorção também, que é o tapete, é a cobertura, são as paredes também. Então, você tem que pensar nisso com muito carinho, né? E aí você vem falando de acústica, de saúde, o quanto isso é importante para a nossa vida. A gente veio de uma pandemia, onde as pessoas ficaram em casa, em home office, tendo que fazer reuniões, né? Lidando com alguns barulhos que talvez elas nem soubessem que existisse. E aí você trabalha falando assim, pô, espera aí, mas isso está me prejudicando, está me trazendo ansiedade, né? São tantos ruídos que a gente tem, seja de uma avenida, de um tráfego, de um aeroporto.
E será que as pessoas sabem o quanto isso é prejudicial à saúde? Realmente. Né? A gente fala de acústica, eu penso em produtos. Produtos, e falo, valor agregado alto, né? Mas e aí? Quanto é que vale a saúde? Muito É bom. bem isso, né? Eu tive recentemente, vou contar um caso aqui. Uma amiga minha, ela é designer de interiores e ela estava fazendo um projeto de escritório e ela estava com um problema com a questão do ar-condicionado. Ela falou, olha, tem como você me dar uma dica, o que eu posso utilizar para isolar esse barulho do ar-condicionado? Eu falei, tá, claro, me mostra o projeto. E eu fui falando para ela, eu falei, olha, você tem que procurar uma empresa de esquadrias que seja especializada nisso, que tenha, enfim. Aí ela falou assim, não, tá perfeito, eu vou fazer isso sim. Eu falei, porque já pensou, você tá aqui, a gente passa o dia inteiro dentro do trabalho, dentro de um escritório, aí você tem ansiedade, estresse, obesidade, falta de libido. Até então, quando eu falava as outras opções, ela falava, ela falou assim, sim. Quando eu falei falta de libido, ela, o quê? Não, então eu vou realmente procurar essa empresa. E eu não entendi, eu falei assim, fiquei com uma cara, ela, é porque é meu marido que vai trabalhar aqui nesse escritório. Eu, tá, agora eu entendi. Cada um sabe onde o calo aperta. Exato, é isso, né? Mas você pensa assim, ir no hospital, o quanto vale essa questão do ruído, né? A gente está lidando lá com vidas. Sim. Então, é muito, muito, muito importante. Com toda certeza. E a questão do desempenho. Ó, vou trazer aqui 2 caráteres de desempenho. O primeiro, das edificações. Uhum. Então, nós que trabalhamos com patologia das construções, que cuidamos das edificações, nós temos que pensar e olhar para o desempenho das edificações. Certo. Quem constrói, quem projeta no Brasil, principalmente para todas as áreas, mas vamos focar aqui em construções habitacionais, porque a norma de desempenho traz sobre isso, precisa cumprir os requisitos de desempenho desta norma, 15575. Então, nós precisamos projetar, construir de forma que a edificação tenha desempenho estrutural, desempenho lumínico, desempenho térmico, desempenho acústico. Isso mesmo. Tá bom? Ok, tá lá a redução de 35 decibéis. Nós sabemos muito bem, por isso é importante vocês que trabalham na construção civil geral participarem da FESQUA. Sim. Conhecerem as soluções das esquadrias e vidros. Porque a gente sabe que para cumprimento desse desempenho acústico, as janelas, os vãos podem ser o vilão. Sim. Porque por ali que pode reduzir e muito o desempenho de uma parede, ao invés de uma parede cega, sem abertura, do que uma parede com abertura. E é aí que vai entrar a eficiência das esquadrias e vidros, como sistema. Não adianta colocar um vidro insulado do nada. Exatamente. Mas como sistema, como projeto de esquadria e vidro, para que não perca, né, esse desempenho e às vezes até potencialize esse desempenho acústico. Sim, e uma das novidades da FESQUA, né, esse ano, é trazer a FESQUA Vetri, que é exatamente essa parte dos vidros, né? Não adianta eu estar só com os caixilheiros lá, com os sistemistas. Tem que trazer o vidro também, porque ele faz parte disso. Total. E a gente tem que estar unidos, né, nessa parte. E agora, vem com a FEIPAT. Agora eu te pergunto, Fê, me fala um pouquinho da FEIPAT pra gente, como é que vai ser isso? Eu tô super ansiosa. Eu visito bastante clientes e eu, às vezes, falo, né, comento com eles que vai ter a Feira da Patologia. Eles falam, como assim? Que isso? Onde é que entra essa parte da patologia na construção, na obra? Se é no início, se é no retrofit? Eu falei, calma, que eu vou estar com o Felipe e eu vou perguntar isso para ele. Muito bom. Olha, patologia é o estudo das doenças das edificações. Para a gente ser de maneira simples, né? Sim. Se nós formos apelar lá para Leonardo da Vinci, ele já gostava dessa analogia entre corpo humano e as edificações. Se for pegar um corpo humano, a estrutura em concreto seria nosso esqueleto, a estrutura óssea. As alvenarias poderia ser a nossa musculatura. E as janelas? Os nossos olhos. Perfeito. Não falamos que a parede é cega? Porque ela não tem olhos, não tem as janelas. Sim. Então, se nós entendermos isso, vamos compreender que um corpo humano
ele é uma junção de sistemas complexos. Que esse sistema complexo sozinho não é um corpo humano. Não dá para separar os sistemas e viver independente. Na construção é a mesma coisa. Não adianta só olharmos para a estrutura. Nós precisamos olhar para o corpo da edificação, que tem estrutura, tem alvenaria, que tem as esquadrias, que tem a pintura, o piso, a impermeabilização, são sistemas. E tem uma linha profissional, então, que cuida das edificações. Nós normalmente associamos ali, patologia com problemas. Sim. Mas, na verdade, não. Patologia não é sobre problemas, é sobre solução. É sobre cuidar das edificações. Perfeito. É sobre entender o que acontece com elas para poder evitar os problemas. E se eles acontecerem, cuidar, para tratar. E para, mesmo que tenha sido construído de maneira perfeita, nós precisamos manter aquela edificação saudável ao longo do tempo. Então, patologia é para toda edificação. É cuidar das edificações. É olharmos os problemas como forma de entendê-los para evitar e para corrigir. Então, nisso, nós idealizamos, né? Nós vivemos na patologia das construções. Somos dessa especialidade. A DEPAT é Amigos da Patologia. Um grupo, uma comunidade de profissionais, hoje já com mais de 1.500 em todo o Brasil, que trabalham, que estudam nessa linha de raciocínio. Trabalham com inspeções, com consultoria, com perícia, com reabilitações e edificações, com projetos novos. Uau. Mas por que não? Ter uma feira onde nós reunimos os profissionais, as soluções de materiais, de serviços, de equipamentos voltados a essa área, a inspecionar, a cuidar das edificações. Por que não? Não sei se você conhece o Yamalux. Não conheço. Então, vai ter muito disso lá na feira e daqui a pouco eu vou apresentar para você. Uma solução para inspeção. Um martelinho, um simples martelinho. Uma solução para uma inspeção. Então, nós vamos encontrar lá na FEIPAT a reunião desses profissionais que faz inspeções desde estruturas de concreto armado até esquadrias e vidro. Bacana. Quando a esquadria e vidro trabalha e funciona como um sistema de vedação, e que assim o é, pode ter infiltração? Não é. Pode ter vazamento de som? Também não pode. E o funcionamento do sistema da esquadria? Porque esquadria e vidro, eu acho fantástico. Já trabalhei com retrofit de esquadrias, já montei serralheria, já peguei edifícios antigos em São Paulo, que era de esquadria de ferro com vidro comum, e transformamos para esquadrias de vidro, sistema stick, com toda a parte de gacheta, né? A aderência do vidro com fita dupla face e tudo mais. Fizemos um retrofit desse, alguns na Avenida Paulista. Muito bom. A gente sabe que o projeto é lindo, mas às vezes na prática, os encaixes, os detalhes, os cortes a 45 graus, tudo mais, pode comprometer o sistema. Precisamos, então, inspecionar, diagnosticar e prescrever terapias. A patologia, então, está em toda a área da construção. Quando está no projeto, é nós olharmos o projeto e já nos atentarmos ao que pode ter de problema, para evitar. Perfeito. Durante a execução, é ter esse olhar dos potenciais problemas, para ter um foco melhor para evitá-los. E depois, entregou. Nós podemos inspecionar para receber aquela esquadria para ver se ela está de acordo, como se fosse uma auditoria, e durante o uso fazer as inspeções periódicas para avaliar se está saudável ou não. Quantas edificações por aí com fachadas de esquadrias de vidro que os vidros descolam e caem? Exatamente. Será que se nós fizermos uma inspeção e sabermos inspecionar, não podemos pegar isso, esse potencial problema, antes que aconteça uma tragédia? Cuidar? É o ideal, né? Então, esse é o mundo das esquadrias e vidros dentro da patologia das construções. E é isso que nós vamos ter lá na FEIPAT. O nosso espaço, já com mais de 500 metros quadrados, com um auditório exclusivo para isso, uma arena para a gente bater papo sobre isso. Stand, estamos com mais de 35 empresas confirmadas, expositoras específicas da área, com prática, com coisas bem detalhadas, para a gente entender esse universo do cuidado das edificações. É isso. Muito legal, né? Muito bom.
Então, assim, é como associado à medicina. A gente trata muito com os clientes e fica muito lúdico isso. Somos os médicos das edificações, com todo o respeito e carinho, né, que a gente tem pelos médicos, por isso que a gente trabalha desse jeito. Então, o que acontece quando você tem um problema? Você não está se sentindo muito bem, ou até se está sentindo bem, o ideal é que você vá no médico antes, você faz um exame. E aí pode ter alguns indicativos de que algo não está legal. Então, esse médico, que é um clínico geral, que é um patologista das edificações, engenheiro diagnóstico, ele pode encaminhar para um especialista. Perfeito. Por exemplo, olha, identifiquei que essas esquadrias de vidros, essa fachada pele de vidro, está apresentando sintomas de potencial problema, mas não é a minha especialidade. Assim como o clínico geral não tem especialidade cardiológica, dermatológica, de todas. Então ele vai encaminhar para um especialista. E eu posso talvez encaminhar para um especialista em esquadrias de vidro. No nosso caso aqui, a gente tem a Audrey Dias, que é uma grande especialista nessa área. Então, traz a Audrey Dias, que é a especialista, que tem essa visão patológica, é professora da nossa pós-graduação. Nós somos, acho que, a única pós-graduação do Brasil que tem uma disciplina de esquadrias e vidros. Uau, Patologia em esquadrias e vidros, que é a professora Audrey que ministra. E é tão importante, né? Também faz parte da edificação. Vamos olhar só fachada, revestimento, pintura e cerâmica? Exato. Ela pode olhar, identificar e falar, vai precisar tratar. Como? Podemos usar um tratamento com remédios, assim como é no nosso caso, ir na farmácia e comprar remédio. O que acontece com a gente? Ir nas indústrias e comprar remédio. Um bom silicone pode ser um remédio, né? Para uma fachada com problema. A troca de uma gacheta, um problema estrutural, eu vou utilizar lá um material de recomposição do concreto, farmácia. Então a indústria funciona como farmácia, mas às vezes precisa de uma cirurgia. E aí a cirurgia são as empresas que fazem as manutenções. Nós temos aqui a Serpol, que é uma patrocinadora do nosso podcast, né, apoiadora. Ela faz essa cirurgia em fachadas de concreto, de argamassa, cerâmica. Quando precisa de uma cirurgia numa fachada de esquadrias e vidro, a Aluparts também faz esse tipo de trabalho. Então a gente vai construindo esse cenário. Tudo isso nós teremos na FEIPAT, junto com a FESQUA. De 11 a 14 de setembro. É isso aí. Ou seja, você que é engenheiro, arquiteto... Curioso. Quer aprender um pouco mais. Exato. Não pode perder essa, né? Tá imperdível. Com toda certeza. É isso. E acústica? Eu tinha falado 2 desempenhos, né? O desempenho da edificação. E você trouxe um viés muito bacana, que é a saúde humana. Hoje, nessa loucura de vida que a gente tá, que... A percepção é que pós-pandemia acelerou mais ainda, né, na nossa facilidade de comunicação e tudo mais, com as conectividades mais em alta, com lives, com reuniões online, com muita facilidade. O que aconteceu? Requer de nós cada vez mais alto desempenho. Exatamente. Humano, prático, produtividade. Não dá mais para sermos morosos em algumas atitudes. Nós temos que chegar num dia, e parece, não sei se é a percepção de vocês, que a gente tem que trabalhar uma semana em um dia. Exato. Numa loucura de entregas muito maiores do que eram há anos atrás, há década atrás. Exatamente. Isso é desempenho. Sim. Então, assim, como a gente precisa de alto nível de desempenho pessoal, profissional, o que nós precisamos? De um ambiente que nos proporcione um desempenho que tem um conforto, né? E isso vem do conforto. Isso. E quando a gente fala de acústica, acústica não é só para rico, né? Não. Acústica é para pessoas. Exato. Se a gente fizer uma reunião entre 10 pessoas e perguntar o que incomoda ela, cada uma vai dizer uma coisa diferente. Eu fazia bastante reuniões em condomínios para falar, né, de acústica, e o pessoal falava, não, o que me atrapalha é o salto da vizinha de cima. O outro, não. O que me atrapalha é o motoqueiro que passa no bairro vizinho. Então, cada um é sensível a uma coisa, né? Eu já ganhei multa no condomínio por causa de barulho. Que bacana, Felipe. Pô, parabéns. Muito legal. Mas, assim, até nós mudamos de casa, porque, enfim, vai um desabafo aqui, né? Não era fácil. Pandemia... Sim. As crianças não podiam sair de casa. Exato. 2 crianças ali com 6, 9 anos. 7, 10 anos ali, né? Exatamente. Em casa o dia inteiro. Elas vão ficar quietinhas no sofá, assistindo desenho e meditando.
é muito mais difícil. Sim. Então, a vizinha de baixo, infelizmente, eu entendo, tinha uma rotina diferente. Ela trabalhava à noite e dormia de dia. E aí foi a junção, a síndica e o condomínio não tiveram a sensibilidade de saber lidar com a situação. Sim. E simplesmente mandava as crianças, não podia fazer nenhum tipo de barulho. E qualquer um que fizesse começava a multar. Então, para não ter nenhum problema, nós até mudamos. Mas tanto é que o ruído, para uns, incomoda muito mais do que para outros, né? Exatamente. É uma questão de sensibilidade, né? Uhum. O ruído ele é democrático. É... Né? É isso. Às vezes você vai a alguns lugares, falam que vai ter música ao vivo, mas o que tem é ruído ao vivo, né? Que a gente Sim. chama. Então... Eu venho participando de bastante eventos de acústica, né? Tanto em simpósio. Eu estive agora em Salvador e eu fui visitar uma igreja evangélica onde tinha um tratamento acústico. E você fala assim, nossa, mas um tratamento acústico na igreja? Não deveria ser nas casas, né, ao redor? Não. A preocupação deles é que os fiéis, quando estiverem lá na sua oração, eles estejam uma acústica bacana, de nada interferir a eles, né? De quando o pastor estiver falando, ter uma audição boa, que ele consiga ouvir. Né? Exatamente. Quando tiver a banda tocando, que é aquela música... Deixa eu pegar uma água aqui. Já coloquei para você. Só. E olha, temos uma aguinha nova, FSL Adepate. Chique. Isso, faça propaganda. Então, tem toda uma preocupação ali. Sim. E isso é importante, né? Não só nas igrejas. Eu estive em Salvador o ano passado e era um evento que você conhecia várias obras de acústica, então tinha em restaurante. Eu sempre achava que não. Tem que ter era as casas aos locais, ao redor, né, das pessoas que estavam ao redor. E não, a preocupação deles era de trazer conforto para quem estava ali na hora do seu almoço, do seu jantar. Então, olha que bacana isso. Não, porque você vai, percebe, vocês vão começar a reparar. Você vai a alguns restaurantes, sim, você quer ir embora. Porque o tilintar dos pratos com garfo, a falação, parece que começa a entrar na tua mente de tal jeito que você fica desconfortável. E você vai em outros, em razão da acústica, isso é absorvido, né? E começa você estar ali com um ambiente diferente. É isso mesmo. Agora, dicas da Alessandra Ribeiro. Quem está na sua casa agora e gostaria de melhorar um pouco mais a acústica da sua casa, tem jeito? Ah, tem bastante. Primeiro você precisa identificar qual o tipo de ruído que te incomoda, né? Por exemplo, se for um salto, pede para o vizinho colocar um tapete, né? Ou não utilizar o salto durante... é a parede. É mais difícil, né? Porque ou você pode estar colocando quadros, tem também, hoje, bastante produtos que você consegue utilizar, desde tinta acústica, né? O drywall também é possível isso. Mas de uma forma mais prática, acho que você colocar um tapete, colocar móveis de madeira que também é absorção, cortinas, isso ajuda bastante. Ajuda a reduzir a reverberação. Exatamente, exato. Mas se você tem uma opção de estar reformando a sua casa e eu quero trocar uma janela, sim, opte por uma janela de esquadrias acústicas. Tá. Que lá você vai trabalhar não somente o isolamento acústico, mas também em manter a temperatura do ambiente. Né? A parte térmica é importante. Exato, isso mesmo. Porque se você tiver um ar-condicionado em casa, você acaba até economizando na energia. Sim. Você não vai precisar utilizar o tempo inteiro, o dia inteiro, porque ele vai conservar ali a temperatura do ambiente. Então, isso é bem bacana. Tem reformas, dá para se você for, que eu iria fazer se eu continuasse naquele apartamento, sim, né? Dá para você colocar a janela sobreposta. E piso acústico, né? Piso porque acústico se o problema também. É no piso, sim, existem tratamentos ali no contrapiso que melhora a acústica e tudo mais. Nas janelas, aí, às vezes você não pode trocar a janela do apartamento, mas dá para colocar uma parte interna. Uma janela sobreposta que não altera a fachada do prédio. Não altera ali a fachada. O que é essa reverberação? A gente entrar num apartamento, uma casa vazia, você fala da eco, né? Uhum. Porque não tem essa absorção. Então, bate e volta, fica estridente ali o que a gente faz. Quando você começa a colocar elementos que absorvem isso, como você falou, tapete, móveis, sofá e tudo mais, começa a ficar um ambiente mais agradável, né? De se estar. E é engraçado a gente falar nisso, da reverberação, porque
Para alguns arquitetos, engenheiros, eles acham que o vidro ele é vilão. Por conta disso. Eu já vi em igreja até o vidro no guarda-corpo, o vidro ele instalado, inclinado, para que não tenha a reverberação. Entendi. Então, são táticas assim que eles utilizam, né? Como é que eu tenho que manter o vidro aqui, até mesmo por conta de norma, de guarda-corpo, mas como utilizar isso? Sim. De uma maneira que não atrapalhe a acústica também. Muito bom. E nisso tudo, o teu Instagram, que tem um link aqui embaixo, nas Sim. descrições, para você clicar. Você tem produzido conteúdos voltados à acústica. Isso. Como é que foi essa ideia? Por que você está nas redes sociais? Como que começou? Você sempre gostou? Bom, eu sempre amei sobre acústica, sempre fui uma pessoa muito interessada, amo aprender. E pós-pandemia, né, com essas lives, falei, eu acho que está na hora de eu também falar um pouquinho sobre acústica, mas não para o engenheiro, para o arquiteto, aquele que já está nesse mundo, mas para quem está em casa, o leigo, que não conhece, né? Eu via no grupo do condomínio lá, alguém, quem tá batendo aí? Tira o salto. Eu falei, poxa, será que se eu compartilhar uma dica de dizer assim, olha, coloca um tapete, coloca aí alguns materiais que sejam absorvíveis, isso vai ajudar os outros? Né? Então, o intuito mais é falar da acústica de uma maneira descomplicada. É isso. Esse é o meu objetivo nas redes sociais. Como é que eu posso levar a acústica, algo que é tão sério, que é a saúde, né, nas redes sociais? Então, tem um pouquinho de tempo ainda. Mas tá gostando de fazer? Tô gostando. Você produz uns vídeos bastante. bacanas. Como que é essa produção? Você cria um roteiro, vai na improviso? Como é que funciona? Tem toda uma produção aí, né? Desde do que vai falar, a forma que vai falar, porque afinal... o meu público tem arquitetos, tem engenheiros, mas também tem as amigas que querem saber de acústica. É aquela que ganhou um neném agora e já está preocupada. Eu devo colocar uma janela acústica nele, no quarto dele. Então, acho que é para todos. Legal. Tem esse acesso, né? Sim. E com isso você tem muita comunicação por causa da FESCOA, por ser embaixadora. Também. Você já ia na FESCOA antes e depois, agora, Exato. primeira edição que você está sendo a embaixadora da FESCOA. Isso mesmo. Como é que tá essa emoção aí? Há 13 anos já. 13 anos você participando. Participando da FESCOA. E essa agora com muito mais emoção, né? Podendo representar, falar da FESCOA para todos. Eu estive ano passado em Natal e eu lembro que eu fazendo entrevistas, até mesmo para mostrar para as pessoas nas redes sociais, com o presidente da Sobrac, eu falei, poxa, tô te convidando para a FESCOA. E ele falou assim, mas Alessandra, o que é FESCOA? Olha só. Eu falei, a FESCOA é a Feira Internacional das Esquadrias. Ela é super importante para você, porque tem tudo a ver com a acústica. Aí ele falou, não, eu vou estar lá. Pode o Brasil confirmar todo que vai eu vou. estar aqui. Exato. Mais de 48 mil pessoas que passam pela FESCOA e você viu esse crescimento, né? Sim. Como tem crescido nas últimas edições, né? Bianual, que acontece a FESCOA. E a expectativa desse ano é mais ainda, e agora junto com... É a maior feira da América Latina, né? Não é pouca coisa, né? Não é só falar, né? Os números provam isso. Quando você está com um cliente, você pergunta, e aí, onde é que você vai participar da feira? Eu vou estar na FESCOA. A minha presença na FESCOA está confirmada. Então, acho que isso que é o bacana, né? É uma feira consolidada, é uma feira de conhecimento, onde você vai conhecer novas coisas, vai fazer seu network lá, vai se atualizar dos produtos, o que o mercado, o que a construção civil está trazendo. A gente vai ter FESCOA Vetro, vai ter Vidrosom, vai ter a FEIPAT. Febrates. Exatamente. Que acontece no mesmo espaço ali, vivenciando isso tudo. Então, olha quanta riqueza de conhecimento. E com muito networking. Sim. Que é a base do que você tem construído. É isso mesmo. Como é que tem... Qual que é a sua estratégia aí para aumentar e crescer o teu network, Alessandra? Olha, o meu foco hoje, ele está em construtoras, incorporadoras, né? Então, a base de treinamento, levando... Dentro até mesmo da empresa onde eu estou hoje, a gente faz bastante visitas, dá treinamento, fala sobre, olha, das soluções que pode ter, né? Eu quero estar lá falando do vidro, não somente na hora que tiver o problema, mas antes disso, ali na construção, pensando lá atrás. Na concepção do projeto. Exatamente, é isso mesmo. Então você vai
passando conhecimento, treinando, se conectando, e aí Uhum. com isso você vai construindo a tua rede de conexões, de network. Exato. E hoje eu estou focada na acústica, né? Como eu falei, participo de bastante eventos, mas aqui em São Paulo a gente tem bastante algumas feiras também que ajudam Claro. nisso, né? Tanto de arquitetura também, Casa Cor, que está acontecendo aí também. Porque o vidro, eu sempre trago, que para mim as esquadrias, que engloba, né, esquadrias e vidros, são joias Sim. da construção. Por quê? Os móveis, muito bacana, mas o nome diz, são móveis. Sim. Né? Então você tem ali, você pode montar os móveis, pode, né, depois trocar e tudo mais, você tem a sua configuração. Agora, a construção entregue como um todo, você tem as paredes, o teto, o piso, mas as esquadrias transformam o ambiente, né? Muito. O padrão das esquadrias. A gente tem das mais simples, das mais complexas, né? Então, Exato. todos os detalhes das esquadrias, você tem toda a robustez, a tecnologia. Então, as esquadrias são joias. A gente quer receber esquadria como recebe um carro novo, um carro zero, né? Exatamente. Então, todos esses detalhes. E esquadrias é mecânica. É em milímetros dentro de uma construção civil, que é em centímetros, que é em metros. Né? Exato. Então, esse cuidado que se tem com as esquadrias, ele é fundamental. Né? Exato. E dando essas opções, né? Por exemplo, eu quero uma esquadria minimalista. Não, eu quero um vão inteiro que tenha uma esquadria que complete o vão inteiro da minha parede. Então, como utilizar essa porta que está aqui atrás como divisória mesmo, né? Não só como externo, mas interno também. Sim, fazer parte da arquitetura e o Exato. entendimento. Por exemplo, tecnicamente, nós precisamos levar para os usuários, para os projetistas, também as questões normativas e técnicas. Se não me falha a memória, acho que a NBR 7199, que é a de esquadrias ou de vidros, acho que é de vidros, né? 7199, enfim. Se estiver errado, me corrijam aí. Que traz sobre o vidro de segurança. Isso mesmo. Então você vai verificar que tem algumas portas, porta-balcão, que tem uma barra no meio de alumínio, um vidro em cima e um vidro embaixo. A travessa. A famosa travessa. E você vai ter algumas portas que não tem essa travessa. É um vidro só, como por exemplo o que está aqui atrás. Tá bom? Por que muitas vezes se coloca essa travessa, esse consumo maior de alumínio? Porque é necessário que pelo menos esse vidro, até o meio, que é esse vidro de baixo, seja um vidro de segurança. Isso mesmo. Não pode ser um vidro comum, né, o monolítico ali comum, porque senão pode vir um carrinho, qualquer coisa que você tenha mais próximo ali do chão, bater, quebrar e vir machucar alguém. O que acontece, muitas construtoras então acabam fazendo, colocam da travessa para cima o vidro comum, da travessa para baixo o vidro de segurança. Se o cliente quiser um vidro só, sem a travessa, precisará que o vidro todo seja esse vidro com mais segurança. Com mais segurança. Né? Que é o vidro laminado. Tá bom? Nós temos o vidro diferente, o vidro de box de casa, o vidro temperado, que ele quebra, fica um monte de pedacinhos. Né? E ainda tem uns que falam temperado, laminado. Exato. Os vidros, acontece muito hoje naquela cortina de vidro, que é um perigo fazer com vidro comum. Não pode, tem que ser um vidro de segurança. Exato. Na verdade, a norma pede que seja um vidro laminado, né? Mas aí você vai orçar, você cliente final que acompanha a Alessandra, você vai numa empresa, ela cobra o fechamento de vidro X e a outra Y. Nossa, está bem mais barato. Mas se você não souber disso, você vai receber na sua casa. Exatamente. Olha lá na tua casa, tem cortina de vidro. Olha a lateral, quando eu abrir ele, verifica se parece tem duas lâminas de vidro e uma película no meio. Se não tiver, dessa configuração, não é um vidro de segurança. Exato. É um vidro comum. E aí vem toda uma preocupação, né? Porque, imagina... De cuidado. De cuidados, exato. E é instalado geralmente em apartamentos, em prédios. Imagina isso cair e machucar alguém. Vamos falar de patologia esquadrias para finalizar? Vamos. Vou trazer aqui para você o que a gente faz no nosso dia a dia. Oba! Ó, então vamos pegar uma esquadria de vão, entre vãos. Então você tem ali em casa, um vão na alvenaria, e você coloca ali uma esquadria com abertura, com persiana e tudo mais. Todas as aberturas nas edificações são potenciais problemas. Desempenho acústico, desempenho térmico, mas também a estanqueidade.
Porque nós queremos que passe ar para refrescar aquelas venezianas que tem toda a configuração dos perfis para poder entrar o ar, mas a gente não quer que entre água. Sim. Né? E tem o vão. Também a gente não quer que entre água. Quer que entre luz, quer que entre vento, mas não quer que entre água. A tal da estanqueidade. Uhum. E muitos problemas de infiltrações internas dos apartamentos acontecem em volta, na região das esquadrias. Então, você vai olhar lá embaixo da janela, lá no quarto, no canto, no outro canto, aquelas manchas de umidade. Nós, os inspetores, temos que fazer uma investigação. Por onde que está vindo essa água? Pode ser pela própria alvenaria? Pode. Uma fissura, um problema lá na junta de movimentação, um problema de alta absorção ali do revestimento, que está puxando essa água para dentro e trazendo essa infiltração para a face interna. Outra, pode ser a interface entre a esquadria e o vão, por diversos motivos. Falha no contramarco, a ausência de contramarco e o dispositivo adotado não foi eficaz, tudo mais. Acontece muito no peitoril, porque é a bandeja, né, onde recebe a água nos cantos ali também, nas ligações entre peitoril e alvenaria, entre peitoril e a esquadria e tudo mais. Confesso que a turma nossa dos problemas patológicos na construção acaba, às vezes, esquecendo da própria esquadria. Coloca como vilão todas essas outras áreas e esquece a própria esquadria. Então, qual que é a nossa técnica? O que a gente faz? Primeiro, nós testamos a própria esquadria. Nós temos a esquadria com seus trilhos. Sim. Aquilo entra água, não entra? No trilho. Está ali exposto entre água, mas a água tem que sair. E existem, então, as aberturas de dreno. Sim. A água entra no sistema e sai do sistema. Show de bola, né? O que acontece em muitos casos? Nas manutenções das fachadas, as empresas de recuperação de fachada vendem a vedação perimetral das esquadrias dedada de selante. Silicone. Passar silicone em volta das esquadrias. Muitos passam e acabam tamponando os drenos. Porque tá ali embaixo, ali mete silicone em tudo. Exato. Silicone não é a solução mágica para tudo. Esquadria é sistema para poder escoar água. Exatamente. Então, o primeiro ponto, a gente olha se os drenos estão tampados. Segundo, muitas vezes acontece falhas nos 45 graus, nos cantos. Então, se a água ali, se não tiver um bom fechamento, uma boa vedação, a água pode encher aquela parte inferior da janela e infiltrar por ali. O que nós fazemos, então? Um teste de estanqueidade. Mas está chovendo, está meio úmido. Como eu vou identificar se a água está vindo dali? Pode ser também que esteja a contribuição de um monte de pontos. E aí que entra isso aqui, ó. Yamalux. Nós pegamos o trilho inferior, tampamos os drenos, agora a gente quer que represe a água. Sim. Colocamos água adicionado com um traçador químico, o Yamalux. Ele é um produto, coloca 1 ml para 1 litro de água, adiciona, cria uma solução e você coloca ali no seu teste de tanqueidade. Não muda a cor, fica incolor a água do mesmo jeito. Então, colocou lá. Porém, essa água tem um traçador, tem um DNA, tem um detalhe que faz toda a diferença. Aí nós colocamos o óculos, né, para proteger os olhos, uma lanterna UV, uma luz ultravioleta, tá? Azulzinha assim. E quando nós olhamos agora internamente e vemos as marcas da umidade, nós vamos lá e colocamos o traçador. Colocamos a luz. Se brilhar, é porque é a água que nós adicionamos no local que nós quisermos colocar. Controladamente, nós colocamos a água e se for aquela água, vai brilhar. Então, esse é uma técnica que a gente utiliza, tá? Que é esse traçador químico aqui, muito legal, muito utilizado. Ou seja, fiz esse teste, não veio aqui para a parte interna, a esquadria está liberada deste caso, aí a gente parte para os outros testes, na fachada, no peitoril e tudo mais. É um teste muito simples, aqui também a gente utiliza em box de casa, em lajes,
para saber, porque às vezes está infiltrando, nesse ponto tá caindo uma pingo aqui na mesa. Pode ser que não seja lá de cima, pode ser que seja da outra laje e comece a entrar por uma tubulação, está saindo aqui. Perfeito. Então a gente coloca um rastro na água e começa a delimitar se aquela água está trazendo aquele problema. Pega a fachada da pele de vidro, às vezes a água entra no 15º e sai lá no 3º, né? Entra Exato. na tubulação. Então se você joga a água com o traçador e depois vai mapeando com a luz UV, você verifica se foi a água que você jogou no ponto X que está indo para os pontos A e Z. Isso é um detalhe super interessante, do nosso né? mundo das inspeções. Que bacana. Que bom, Fê. Isso é teste de estanqueidade. É isso, Alessandra. Gostou? Amei. Muito bom. Muito bom, muito descontraído. Diga. Olha para aquela câmera ali e dê um recado. A partir de agora, todas as televisões do mundo estão Exato. passando a Alessandra, todos os canais do YouTube, todos os do Instagram, está passando agora a Alessandra um recado para as pessoas deste mundão, para a tua família e tudo mais. Qual é o recado que você daria? Então, vamos lá. Você que é engenheiro, arquiteto, Venha para a FESCO, muito bom. venha para a FESCO, faça parte desse momento, dessa grande festa, né, de conhecimento, de network. São mais de 700 expositores, você não pode ficar fora dessa. E eu espero por você lá. Exatamente. Esperamos, né? Esperamos. Comemoraremos 4 Exato. dias juntos, de 11 a 14 de setembro. Faça o seu credenciamento pelo site Mas tem da que pagar FESCO. quanto? É gratuito. É gratuito. 4 dias na Exato. faixa. Muito bom, né? Muito bom. Conteúdo de alta qualidade. É isso aí. Negócios Nível. serão construídos, serão feitos. Conexões, Muitas construção de conexões, conhecimento. Exato. Atualidades, né? Aquilo que o mercado está trabalhando. Muito Então, bom. não fique fora dessa. Imagina a loucura que vai ser. Vai ser muito bom. Tipo, Depois você vai ficar com saudades. Eu falo, como assim? Já passou? olha, e quando for na FESCO, visite a FEIPAT. Por favor. Deram a chave da Expo São Paulo na nossa mão. Imagina a loucura que a gente vai fazer ali dentro. Se a gente já faz sendo visitante, imagina a gente organizando a parada. Exatamente. Então, vamos lá, agradecer aqui muito ao Luiz, ao Rimantas, toda a equipe Sim. da IEG, da Contramarco, da FESCO, que faz um trabalho incrível Todo o e pessoal, estão né? juntando aí com a É gente. isso aí. Muito obrigada. Adorei. Foi uma honra participar. Só o começo, até a próxima. Até. Tchau, meus amigos, família Depate. Tamo junto.